Senhor seja louvado através das nossas vidas, amém? O irmão testemunha que foi salvo por Jesus Cristo, depois que tomou uma bezetacil, e aquilo causou-lhe um choque, uma coisa terrível. E ele clamou ao Senhor, dizendo para Deus: tu sabes que eu tenho 2 filhos para criar, e minha esposa, não deixa que eu morra. E logo Jesus entrou em cena e salvou a sua vida, né? Glória a Deus. Nós convocamos a Assembleia Geral para a noite de 31, como é normal. E a ordem do dia já foi feita, a indicação do Conselho Deliberativo e da diretoria. Foi dada a liberdade para toda a igreja fazer, quem quisesse fazer indicações, não é? O que não foi feito. O que significa que a mesma chapa será apresentada na noite de 31. Como é de costume, eu não programo passar a noite aqui. Essa igreja tem um trabalho regular, normal, intenso, por que não dizer, durante o ano todo. E, às vezes, igrejas que se encontram somente periodicamente, sob assistência, lugar próprio, pessoas moram perto, fazem vigília a noite toda. Aqui em Goiânia o caso é diferente. Então nós não programamos passar a noite. Simplesmente à meia-noite fazemos tudo para os irmãos e as irmãs pegarem o último ônibus, que parece só vai até 1h da manhã, não é? E tudo, se Deus segurar um pouco aqui, todos, quem tiver de sair vai. Nós não temos uma programação, não é? Fica bem explicado, para não haver mal entendido. Às vezes irmãos se sacrificam e vêm de longe, pensando que há uma programação para a noite toda. Não é assim. Assim que passa 5, 10 minutos da meia-noite, nós procuramos liberar o povo. Se Deus tiver uma coisa para ter mais 1h, 2 ou 3, a noite toda, então fica assim natural. Mas você não deve perder sua condução por causa de mais meia hora de reunião apenas, não é? E eu quero cobrar essas referências do irmão Isaías. Ele está cobrando o povo, eu vou cobrar dele. Você deve passar isso para o escritório, não é? Como, por exemplo, esse da ressurreição hoje, a mensagem, parágrafo, passa para mim, para lá, para o escritório. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 22, verso 10 ao 13. Vocês conhecem bem a história de Abraão e Isaque. E agora Deus pede a Isaque, a Abraão, sacrificar o seu filho. E Abraão não titubeou, não vacilou na fé, e foi mesmo para sacrificar o seu filho. O que nós não queremos fazer, não é? Mas Abraão fez. E ele não foi com esperança de Deus barrar a mão dele, não. Ele foi para matar mesmo. Verso 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Te damos graças, Senhor, porque aquela cena é revivida nesse instante. Nós sabemos que supostamente houve esse argumento lá no Calvário, como o Senhor poupou a Isaac na hora da morte, na hora da tentação, o Senhor seria poupado também lá na cruz. Mas o Senhor não poupou o seu filho, como disse São Paulo, sacrificou mesmo, de verdade, o abandonou no Calvário, por amor de nós. Se nós podemos nos colocar aqui nesta hora de pé, com plena justificação da nossa fé, foi por causa disto. E logo o Senhor mostrou que ele não ficaria na sepultura, ressuscitou no terceiro dia, e aqui está a justificação da nossa fé. Pedimos aceitar a nossa gratidão diante do Senhor, diante do teu trono da graça. Que essa aliança seja sempre lembrada nos nossos corações, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Vamos ver aqui mais um pouco de louvor. Depois a gente tem uma palavra menor, não é? Não desanimes. É sempre uma mensagem, né? Não desanimar. A irmã Débora é que canta Não Desanimes. Depois nós teríamos gratidão, que é muito próprio. A gente deve ter sempre gratidão pela irmã Márcia. Fonte de sangue com as irmãs Jane e Norma. E disco voador com o irmão Gabriel. Então vamos por ordem. Irmã Débora, irmã Márcia, irmã Jane, irmão Gabriel. Assim que um terminar, o outro já fica pronto por ali para remirmos o tempo, não é? Vamos ver aí, não desanimes. É sempre uma mensagem para todos nós. E também alcança o visitante, não é? Que mesmo com chuva, eu vi muita gente com chuva entrando aqui molhado, não é? Uma tarde chuvosa e pessoas totalmente molhadas vieram para a igreja. Deus tem uma recompensa. Amém. Vamos ver aí o disco voador. Disco voador é meio custoso, né? Meio custoso. Um disco voador. Nós vemos aí Deus sempre superando o homem, não é? A carroça, o automóvel, o avião, a espaçonave. E quando o rei aqui da terra andava numa carruagem muito sofisticada, de muito luxo, Deus levou a Elias numa carruagem de fogo. O que o irmão tem encontrado acerca de disco voador?
Assim mesmo natural, no campo científico, o irmão que lê muito e observa muito. Eu acho que eu já sabia que o senhor ia me chamar. Eu estava pensando ali. A gente sabe. Creio que cada um que foi chamado, creio que o Valdete, toda vez que o senhor me chama, parece que o Espírito já vai ali e avisa a gente. Isso é muito bom. Eu estava pensando, uma mulher, uma esposa fiel, ela nunca toma opinião a respeito da pessoa do seu marido. Ela nunca vai no inimigo do seu marido para tomar opinião sobre ele. Isso é profundo. Então, a igreja conhece muito bem que a ciência, ela é inimiga da fé. Eles podem até dizer que não existe o disco voador, mas o profeta diz que eles são anjos de Deus investigando a terra, inspecionando a terra, e sempre vêm a crer atrasado. Eles creem numa coisa apenas quando ela não tem mais, ela não está na sua hora exata de ser crida. Eles dizem hoje que não existe. Podem até duvidar, pesquisar, e ficam assim meio pasmados, porque de vez em quando eles aparecem aí, eles não têm explicação. Porque a ciência, ela só pode aprovar aquilo que ela apalpa, não? Aquilo que ela apalpa. Então, muitas vezes falta até pulso para eles dizerem que aquilo está fora do alcance da compreensão deles. O profeta chega a dizer que essa mesma carruagem de fogo que levou a Elias era um disco voador. Na linguagem deles lá, na época, só souberam expressar daquela forma. Relativa, né? Eles não sabiam dizer, como esse nome é dado agora, disco voador. Mas existe um sobrenatural. Pode até ser, eu sei que o hino vai falar que não foi disco voador que levou a noiva. Eu não sei como será, eu sei que haverá um arrebatamento. Então o profeta diz que Deus acionará o seu grande imã, e todos aqueles que têm uma propriedade dentro de você, aquela fagulha, não haverá maneiras do diabo, do inimigo, te prender aqui na terra. Quando ele acionar aquele imã, quando ele descer até as nuvens, não adianta o diabo tentar te segurar, você subirá de qualquer forma. Isso quer dizer que eles vão dizer que foi disco voador? As denominações e todos, eles vão notar que esse povo, o povo pequeno, que não cresce como aquela revista. Nós já estamos tão desaparecidos para ele, né? Mas esse povo vai desaparecer. E como em tudo eles tentam arrumar uma explicação, que essa mensagem não é de Deus, porque ela não cresce, eles vão tentar arrumar uma explicação, porque você, irmã e irmão, desaparecerão. E isso está próximo de acontecer. E não interessa o que eles vão pensar, que levou ou não levou, o que interessa é que eu vou e todos nós iremos. Eu creio dessa forma. Irmão Gabriel, você sabe que quem canta interpreta, né? Está interpretando, não é? A música, não é? Aquela letra. É o intérprete, né? Como é que você interpreta esse hino aí quando fala no disco voador? Por que esse hino chama disco voador? Disco voador porque o anticristo virá para a terra, sim, mas como o profeta fala, a prostituta e as suas filhas virão, que é o anticristo e as denominações. Virá dizer que esse povo subiu foi por disco voador, mas do certo não é, foi arrebatamento. Você acha que haverá uma admissão que o povo desapareceu realmente? Olha, o profeta diz que hoje pode desaparecer um certo número de pessoas e aquilo, a notícia pode até correr
que sumiu alguém ali, alguém aqui. E isso pode preocupar por um pequeno espaço de tempo. Como todos os dias, as revistas, os jornais, os noticiários trazem notícias de catástrofes, mas o impacto é pequeno, ele passa, logo as pessoas se esquecem daquilo. O profeta disse que esse mundo não vai notar que houve um desaparecimento, eles não vão chegar a temer que a noiva já foi, que o Espírito... Ele chega a dizer que eles continuarão a pregar que Jesus Cristo virá buscar um povo, sendo que isto ele já terá feito naquele tempo. Então, ele diz que a noiva é pequena, e por ela ser pequena, eles continuarão a crer que o povo de Deus não foi. Eles podem até pensar que eles foram para algum lugar, tentando fabricar um arrebatamento. Eles vão reconhecer, eu creio, bem mais tarde. Bem mais tarde. Bem mais tarde, como Israel hoje, para os céticos, para os incrédulos, atravessou em cima de taquara, taboca. Tinha muita taboca no mar, as tabocas deitaram os carros, o gado, o povo de Israel passou. Atravessou o mar, tudo em cima de taboca. Depois, na hora que entrou o faraó, as tabocas quebraram. Que infantilidade, não é? Justamente sobre isso. A esposa, ela não deve nunca procurar para o inimigo do marido dela. Isso é muito bom, muito bom. O que ele acha? E nós não devemos ficar... Eu li uma revista, eu comprei ela justamente porque tinha Jesus na capa. As últimas descobertas sobre Jesus. Eu estava pensando, eu li aquilo, eu pensei, eu não preciso ficar crendo no que esses teólogos, arqueólogos, endemoniados pensam, acham a respeito de Jesus. Porque o diabo ele vai minando a pessoa, vai tornando o evangelho fraco nas denominações, como um lutador de boxe, ele vai minando o seu adversário. E depois ele dá um soco, com força, com vontade, para derrubar aquele adversário. Então a gente não tem que ficar aceitando opiniões das pessoas, o que acha de Jesus, o que acha da nossa fé, o que acham do profeta. Você tem que crer naquilo que Deus pôs no seu coração. Porque o diabo, ele é incrédulo, ele odeia a palavra, ele odeia Cristo, ele nunca vai dizer, olha, Jesus veio, ele foi isso, ele foi aquilo, como você crê, como o Espírito colocou no seu coração. Então, você tem apenas que acreditar naquilo que o profeta falou, e eles chegarão a crer, mas atrasados. Que houve um povo, que ele desapareceu, chegarão a crer no profeta. Eu creio assim, um dia eles vão acreditar que o profeta, o irmão Brana, ele foi um profeta. Mas aí a hora será tarde. É porque eles dão sempre glória pelo que Deus fez no passado e vai fazer no futuro. Mas no presente eles nunca reconhecem. E o mais importante é reconhecer o dia do cumprimento da Escritura. Hoje tem se cumprido essas Escrituras, né? E por outro lado, o irmão então crê que nós devemos tomar até posições legais, mesmo sem sentir, esperar aquela força sobrenatural vir sobre nós, tomar posições, decisões legais para nos condicionar para o rapto. Não sei se eu estou sendo claro. Olha, é que eu estava observando, o irmão foi lá no meu trabalho, ele viu um outro irmão meu, assim, que está magro e tal, ele pensou que pelo trabalho, ele disse, olha, não é necessário você ficar se matando no trabalho, que o arrebatamento está muito próximo. A gente crê, como o profeta ensinou, que a gente tem que trabalhar como se ele viesse daqui a 200 anos. Mas a gente tem que viver como se ele viesse hoje. Talvez a gente não sabe, a gente tem que... o diabo está trabalhando nesse ponto da gente acreditar que Jesus não virá ainda. Há um pequeno tempo mais à frente, mas olha, ele pode vir hoje. E é o que a revelação de Jesus Cristo mostra, que a gente tem que saber o que significaria a presença de Cristo na igreja, e a presença de Cristo na igreja primitiva provocou um desespero
em viver da maneira que ele pregou, que ele ensinou, porque eles estavam crendo que ele viria. Jesus pode vir para mim hoje, nessa noite, quem sabe eu saio daqui, eu pereça ali fora, eu morra num acidente, alguma coisa, o coração de qualquer um pode parar, Cristo estará vindo para essa pessoa. Tanto rapaz, moça, o diabo está trabalhando nisso. Vocês têm que saber, acreditar que o diabo está trabalhando em cima das suas falhas, dos seus defeitos, tentando cauterizar sua consciência a respeito do arrebatamento. A gente tem que entrar em desespero agora, o momento é esse. A gente viu esse encontro, tanto que foi profundo aquela fita, a hora da tentação, e ele está tentando. Cada rapaz, cada moça, eu gosto de falar assim, que é mais a minha idade, vocês irmãos mais velhos, têm a sua experiência, como que a hora da tentação chega para você. Então a hora da tentação para o rapaz, para a moça, a gente faz muito plano, eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou construir aquilo, mas a gente sempre se esquece, esse plano pode não acontecer. Pode ser que amanhã Jesus venha, hoje ele venha, e se nós não estivermos preparados, o profeta fala, sem o sinal, sem o Espírito Santo, nós não iremos. Agora você não tem que ficar olhando para a irmã do lado, para o irmão do lado, se ele tem ou não condição. Você tem que olhar para você. E se desesperar, que seja um disco voador, que seja como for, ele vem e levará a sua igreja. E o diabo vai ficar aqui mais uma vez derrotado, fracassado, como sempre ficou. Aí, irmão Cid, dessa forma real de encarar esse desespero, essa preparação para o rapto, entra o fator prosperidade. O fator prosperidade que, sem dúvida alguma, a prosperidade separa o homem de Deus. Quer dizer, se nós... A igreja, por exemplo, se ela tivesse que ter pessoas que entram em tempo de orar, meditar antes de um culto, todas elas estivessem em plena prosperidade, nós não teríamos essas pessoas que vêm ao altar antes do culto. Porque todas elas teriam que chegar sempre atrasadas. Se você põe o culto para começar às 7 horas, elas sempre chegarão às 7h30. Se botar às 7h30, elas vão chegar às 8. Se botar para as 8, elas vão chegar às 8h30. E assim por diante. Então nós não teríamos realmente a oração de altar antes do culto. Nós não teríamos a meditação. A meditação que é normal, que faz uma parte, faz parte íntegra mesmo do culto do cristão. Pelo menos aos domingos, né? Pelo menos aos domingos, não é certo? Ir para a igreja, como a digestão, ela começa antes de você comer. Porque às vezes a pessoa diz, a minha boca encheu d'água. Mas aquilo já é digestão. Já está preparando, o seu organismo se prepara todo. O organismo tem que ser preparado para cada evento dele. Na vida conjugal não há uma preparação para certas horas, por isso que há tanto desacerto, tanto desencontro, tanto distúrbio, tanta frustração no casamento às vezes, porque não prepara o organismo tem que ser preparado para aquilo. Às vezes o homem quer uma mudança brusca de uma mulher que está no batedor de roupa para uma hora íntima. O que pode acontecer de uma forma natural, é claro. Mas o organismo, ele tem uma força, ele tem uma preparação para tudo, para todos os seus momentos. Agora, a parte espiritual tem muito fundamento com isso. A preliminar, por exemplo, ela prepara, faz essa preparação. Eu estou notando assim, de uma forma natural, como Deus está usando o irmão Isaías aí na frente da igreja, do pessoal, e está havendo uma preparação. Quer dizer, pelo menos aos domingos, o mínimo, não é certo? Deveria haver esse critério, esse desejo de preparar um pouco o espírito. Agora, se para comer existe um relaxamento, deve haver um relaxamento prévio, um desligamento prévio na mesa, deve haver isso, não deve haver tensão, discussões e coisas.
E se na vida normal existe isso, o organismo deve ser preparado para qualquer coisa, para uma cirurgia e tudo, ele tem que ser preparado, às vezes até psicologicamente, tem um fator psicológico, né? E então, muito mais o rapto, o arrebatamento. E o que Jesus está fazendo é justamente isso, ele está preparando essa noiva, não é certo? Você concorda com isso? Há uma preparação que forma esse relaxamento, esse descanso, essa digestão, vamos dizer, você assimilar o rapto. A respeito da prosperidade, o senhor começou falando de prosperidade, eu estava pensando, o profeta fala na mensagem, a unidade de um Deus numa única igreja, ele fala que o motivo pelo qual o dilúvio veio sobre a terra, é que Deus abençoou as realizações das pessoas, e as realizações delas, que deveriam aproximar mais a pessoa de Deus, porque muitas vezes a pessoa quando está na gratidão. A prosperidade deveria levar à gratidão. Porque quando a pessoa está na dificuldade, na dependência de Deus, é como o senhor falou, ele se entrega totalmente, porque ele sabe, ele reconhece que ele precisa de Deus. Aliás, endossando isso aí, o irmão Branham disse também nas 7 eras, que Constantino, estando em apuros, ele pediu oração da igreja cristã verdadeira. Ela orou por ele, deu no que deu. O diabo, ele muda de máscara. Então, se ele viu que você na dificuldade, ele não conseguiu te derrubar, muitas vezes ele te derruba na prosperidade. E eu me lembro de uma expressão do pastor Luiz Mendes, ele disse que se Deus vê que a prosperidade é uma faca afiada na mão do seu filho, se a mãe vê que essa criança pequenininha, ela está brincando ali com a faca afiada, se ela é uma mãe responsável, ela vai lá e toma aquela faca do filho. Então, se Deus vê, eu não esqueço dessa expressão dele, que a prosperidade é uma faca afiada na mão do filho, ele pega e toma essa prosperidade. O mesmo Deus que exalta, diminui. Então, o profeta diz que mesmo Deus tendo acabado com o povo, mandando o dilúvio sobre a terra, mostrando que todas as realizações deles, sem Deus no negócio, sem Deus naquela coisa, chegariam ao zero, mesmo assim, após aquilo, eles tentaram construir aquela torre e foi outra realização que deu em nada. Então, se Deus atravessar o caminho de alguém, através da mensagem, através do pastor, a respeito disso, desse problema, é melhor que a gente reconheça, porque Deus atravessou o caminho de Balaão, falou para ele, você não vê que o seu caminho é mau perante mim? Ia matar ali, a jumenta não deixou, e Deus atravessou o caminho ali, disse que o caminho era mau. Mas mesmo assim, Balaão ouviu, e Deus, ele trabalha sobre duas vontades, a perfeita e a permissiva. E ele continuou, ele ouviu que Deus disse que aquele caminho era mau. Mas ele continuou, porque Deus falou, então se você quer ir, você vai. Mas ele já tinha falado que o caminho era mau perante ele. Então muitas vezes, Deus não tem outra maneira de atravessar o caminho dos seus filhos aqui na terra, a não ser através do púlpito, a não ser através das mensagens do profeta. Mas se ele atravessa e você não dá importância, o mesmo que vai acontecer é o mesmo que aconteceu com Balaão. A gente tem que crer dessa maneira, a gente crê na mensagem do profeta. Então, se a prosperidade está te afastando, então é melhor você fazer como Jesus disse, se o teu olho vai te atrapalhar, então você arranque aquele olho, é melhor você entrar caolho no céu, sem um olho, do que você, por causa daquele olho, perder a sua salvação. Se o seu braço te condena, arranque-o. Então, a gente tem que crer dessa maneira. Então, seja no geral, em todos os sentidos. Muito bem, irmão Cid. Eu sei que todas as vezes que o irmão fala é bom, não é? Deus abençoe, irmão. A desobediência do homem para com Deus é não ser obedecido, respeitado pela mulher.
Por sua vez, os filhos se tornam rebeldes, irreverentes, entre aspas, na linguagem de Paulo, desobedientes aos pais, sem afeto, irreconciliáveis, rebeldes. Disso aí nós temos uma cadeia tríplice. O homem desrespeita a Deus, a mulher desrespeita o homem, os filhos desrespeitam os pais. Nós encontramos isso em 1 Coríntios 11, quando Paulo diz para a mulher não cortar o seu cabelo, porque ela desonra o homem. E o homem ter o cabelo crescido, a menos que fosse nazireu, no tempo da lei, então ele desrespeitaria a Cristo, a Deus. Desonraria a Deus, desonra a Deus. A mulher cortando seu cabelo, ela desonra a sua cabeça, que é o marido. Consequentemente, pais que não obedecem a Deus, filhos que desrespeitam os pais. Nós vemos que o irmão Brana não perdeu nem um instante seus sentimentos para com os seus, para com sua família, para com seus filhos, para com os estranhos, para com seus próprios inimigos, porque primeiramente ele não perdeu os seus sentimentos para com Deus. Amigo, a palavra amigo de Deus é bem exemplificada através da vida de Abraão. Abraão, amigo de Deus, que teve os seus sentimentos completamente sensibilizados pela presença e pela promessa de Deus. Mas para que isso ficasse patente, selado realmente através de sua vida, e ele ficasse nas Escrituras, no Novo Testamento, como pai da fé, ele não deixou que nem sua mulher, nem seu próprio único filho ficasse entre ele e Deus. O único filho que é posto entre é Jesus Cristo. Assim mesmo em sacrifício. O filho, o cordeiro, o sacrifício, ele está entre a igreja e Deus. Por isso que a igreja noiva não peca diante de Deus, porque ele olha para ela através do filho sacrificado, através do cordeiro sangrento. E o vermelho olhado através do vermelho fica branco. Então se cumpre aquilo que está escrito, que seus pecados se tornam mais alvos do que a branca neve. Foi isso que Abraão, o amigo de Deus, fez. Ele não deixou que os seus sentidos paternos se colocassem, ou colocassem Isaque entre si e Deus. Deus ficou antes de Isaque. Para chegar até Isaque, ele tinha que passar por Deus. Por isso Deus teve confiança de pedir para ele uma coisa impraticável, uma coisa difícil, ou talvez impossível, de lhe sacrificar o seu próprio filho. Eu tenho meditado sobre isto, e às vezes dá para a gente conversar com Deus no lugar de Abraão, argumentar. Escuta, Senhor, eu não contava mais com filhos. É bem certo que na minha juventude, enquanto minha mulher tinha possibilidade, eu próprio, eu desejei ardentemente um filho com essa mulher amada, que é Sara.
Mas mesmo tendo todas as condições exteriores, aparentes, ela não teve a condição subjetiva, interior. Ela teve sua madre, o que estava oculto, fechada. Ela não concebeu. Então, quando nós estávamos já velhinhos e não mais aspirávamos aquilo, o Senhor veio a nós espontaneamente, voluntariamente. Nós não estávamos orando, pedindo um filho, angustiados. O Senhor veio, ofereceu esse filho. E nós passamos por essa experiência toda, dessa transformação, e obtivemos esse filho da promessa. E agora o Senhor me pede para imolá-lo, matá-lo, sacrificá-lo. Isso quer dizer, eu posso pegar um ator e botar esse homem para falar isso com Deus. E até filmar esse homem falando isso com Deus. E gritando, não, não, não faça isto. No desespero de homem humano. Agora, o que você faria numa hora como esta? Nós sabemos que a igreja, ela vai viver em cada época certa, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. E muito especialmente para os eventos de Deus. Ela vai viver em cada época certa aquilo que seus tipos viveram no Velho Testamento. Porque para cada ocasião da igreja há um tipo lá no Velho Testamento. O êxodo lá do Egito está se cumprindo claramente, nitidamente agora, quando Deus envia um profeta e tira o povo da promessa, o povo gentílico, da noiva gentílica, do Egito, que significa as denominações. E nós não sabemos muito bem onde é que nós estamos a essas alturas. Se estamos ali depois do Mar Vermelho, com a Miriam saltando, o movimento pentecostal muito alegre ainda, ou estamos lá nas águas amargosas, estamos passando por Jericó, ou estamos atravessando o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. O certo é que os sentidos estão aí. Está se repetindo exatamente um tempo, uma ocasião vivida lá no Velho Testamento, por Israel ou por uma pessoa. E sem dúvida alguma, eu creio que nós estamos vivendo um tempo da vida de Abraão. Um período que ele viveu. E para mim, esse período é exatamente aquele depois que ele recebeu a promessa. E a vida dele ficou mais difícil. Porque passaram 25 anos para ele receber o cumprimento da promessa. Ele só ia se definhando. Acabando cada dia que passava, ele esgotava mais as possibilidades próprias. E não é outra coisa que está acontecendo com a igreja de Jesus Cristo. Agora, isso não deve fazer com que ela perca os seus sentimentos para com Deus, muito menos para com os seus. Abraão não deixou se misturar por ordem divina com sua parentela. O profeta disse que seu nível de fé não subiria
não iria nem um pouquinho a mais do nível de fé do seu povo, de seus parentes. E estando de fora, ele podia fazer muito mais por eles, porque lá dentro ele se tornaria um cidadão comum da família. Você sabe que isso é verdade. O pastor muito comum, que está batendo na porta de cada um todo dia, e comendo docinho e coisa e tal, nós temos visto isso na experiência desses anos todos. A hora que precisa mesmo dele, ele é um cidadão comum, muito comum. E tudo que ele fala no púlpito, ele viu lá na casa do crente. É porque ele viu. E às vezes até a sua oração não serve muito, os seus conselhos não servem muito, e às vezes os crentes ficam buscando conselhos de pastores estranhos, que não conhecem as suas vidas. E a profecia do púlpito perde muito o seu valor, porque a vida está muito conhecida, muito badalada, muito incomum. Agora, Abraão não perdeu o sentimento pelos seus. Isso ficou provado quando ele intercedeu por Ló. E chegou até mesmo a ir lá e libertar a Ló. Ele não foi se comprometer a sua fé. Ele realizou aquela libertação e voltou vitorioso. E tomou a ceia de Melquisedeque. É claro que o verdadeiro sentimento, orientado, ordenado por Deus, não pode ser entendido. O que nós acabamos de comentar aqui com esse jovem, às vezes a pessoa se torna mística. Isso quer dizer, ela tem comportamentos que não podem ser entendidos. Isto porque a sua mãe, filho, filha, o seu pai tem Deus antes de você. Deus está entre você e seu pai, entre você e sua mãe, como estava entre Abraão e Isaque. Agora, se aqui estivesse pelo afeto, pela razão, pela paternidade, Abraão, Isaque, Deus, Abraão nunca teria deixado esta escritura para nós. Ele nunca teria deixado esse exemplo, essas pegadas. O que é muito difícil, porque os nossos próprios sentidos condicionam a maneira de sermos arrebatados, a maneira de sermos salvos. E a maneira de Deus não pode ser condicionada pela sociedade, pelos sentidos, pelos afetos maternais, carnais, paternais, sociais, eclesiásticos. Eu sei que é uma linguagem profunda, difícil até, mas ela é verdadeira. Deus é incomum, por isso a fé é incomum. A fé comum, misturada, ela é uma fé fraca, é um sal insípido. Mas a pessoa que é requerida na hora certa, que entra em cena na hora certa, no seu devido tempo, ela realiza com perfeição o seu papel. Essa não é a minha hora de falar. Essa não é a hora para mim agir. Você não chama um pedreiro de acabamento quando a sua construção ainda está no alicerce. O que ele vai fazer lá? Ele tem que ficar de braços cruzados, esperando
a construção chegar na hora certa para ele entrar em cena, colocar os azulejos. E nessa construção do edifício de Deus, ele faz a mesma coisa. E às vezes nós nos confundimos nessa jornada, justamente por não termos uma noção real da fase que nós estamos vivendo, a fase presente do nosso ministério, a fase presente da nossa vida. Se você analisar, você vai encontrá-la no Velho Testamento. Isaac não ficou entre Abraão e Deus. Isso veio para mim numa madrugada, assim quase perto. Quando foi chegando perto, eu caí em mim, não tive coragem. Eu não tive coragem. Eu acredito que não foi hora, não era hora, apenas uma demonstração. Era uma visita à terra. Era uma amostra. Eu não tive coragem. Mas quando isto aqui se realizar, nós nos tornaremos místicos, é claro. Eu não creio que isso é só para mim, e que isso não será somente para um indivíduo à parte. Mas aquilo vem tão perto de você, que você se sente do outro lado, praticamente uma outra dimensão. Aí vem aquela expressão que o irmão Brana usa, aquele desafio, diz: você não tem coragem de receber o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque nós não temos que orar hoje: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Porque todo caminho mau que há na sua vida você sabe. A revelação da mensagem não deixa. Você sabe que está errado. Você sabe que aquilo está errado, irmã. Você sabe que não está certa essa posição sua. Você sabe que não está certa aquela sua posição, irmão. Você sabe pela própria eleição que você tem. Você é predestinado, você é predestinada. E você provou desse dom celestial. E você jamais pisará nele. Você pode não ter coragem, a ousadia para entrar nele por um tempo. Mas você sabe que haverá um tempo que você vai entrar nele, véu adentro. Então, nós não seremos entendidos. Abraão não pôde explicar aquilo a Sara, a Bíblia não registra isso, que foi tomar uma satisfação com Sara. Eu não sei se Sara teria o mesmo comportamento de Abraão, como mãe. Escuta, querida, Deus está pedindo Isaac, sorrindo, alegre, feliz. Eu vou sacrificá-lo, porque Deus pediu. Nós não sabemos realmente o que ela faria. Você se põe no lugar dela. E lembra da irmã Meda, lá quando o irmão Brana queria entregar a Rebeca. Quando ela começou a aprender a tocar rock, ele disse: essa menina está morrendo, vamos encomendar a sua alma. Você tem que entender que quando seus dedinhos batem ali para fazer esse ritmo, você está morrendo. Seja dentro da igreja, seja onde for, a morte está ali. Quer dizer, quem tiver a mãe, que tiver a mesma noção que aquele pai teve, entenderá que aquela filha está morrendo. Mas foi tão custoso a irmã Meda consentir.
E ela estava optando pelo lado certo. Parece que o irmão Branham estava errado, queria deixar a menina ir, soltá-la, entregá-la. E ela não vai não. Essa não é a maneira de salvar. Aquele ali era o poder da palavra falada. Ali estava a pedra de coroa. Ele disse para ela, argumentou com ela. Pessoas viajam milhares de milhas para falar e pegar uma palavra comigo. Agora, porque eu sou comum para você, não é? Eu como com você, eu durmo com você. Você conhece os meus arrotos? Você lava a minha roupa? Você passa a minha roupa? Você pode até bater a porta em mim. Então eu sou um homem comum aqui dentro de casa, enquanto outros viajam milhares e milhares de milhas para pegar uma palavra minha. Foi difícil. É que Deus estava entre ele e a filha, e a mãe estava diferente. A mãe tinha a filha entre si e Deus. Até que a mãe pulou para o lado no lugar do pai, junto com o esposo, junto com o marido, que é com quem ela deve estar. Aí então veio a salvação da filha. Isso é tão claro. Você pensa que isso aconteceu na casa do profeta por acaso? E isso está registrado na Bíblia, na mensagem por acaso? Não. Isso é para você. É para nós. Vai ter que acontecer a mesma coisa lá na casa da irmã Muser, para que a palavra falada entre em cena. Não tenha dúvida disto. Se o nosso visitante não entende alguma coisa, porque isso é coisa profunda, continue no nosso meio, que você vai entender aos poucos. Agora, qual seria o comportamento de Sara naquele caso? Mas acontece que Abraão não consultou, como Paulo disse, eu não consultei a carne e o sangue. Porque se ele fosse consultar a carne e o sangue, ele teria que consultar a mãe. Consultar a carne e o sangue. E Jesus disse para Pedro, não te revelou a carne e o sangue. Você entende sempre que isso tem um paralelo com o espiritual. E os nossos sentidos se põem entre nós e a nossa alma. E o nosso espírito. E esses sentidos querem aceitar as coisas de Deus somente sob suas condições. E a primeira condição que ele explora é a social. Agora, se um pai hoje não pode bater num filho, corrigir um filho, quanto mais matar um filho. Sacrificar um filho. Isso é uma loucura. Ninguém deve fazer isso, é claro. Nem pensa nisto, em sacrificar um filho fisicamente. Mas ele entende que aquele filho está morto. O pai do filho pródigo diz, teu irmão estava morto e reviveu. Essa menina está morrendo. Teu irmão estava morto e reviveu. Sair da palavra, sair da mensagem, sair da comunhão é morte. Agora isso vem até perto da gente. E parece que é só um saltozinho assim, e você passa para aquilo.
Davi tinha entre si e Betseba Urias. Urias estava entre Betseba e Davi. E Davi, então, uma vez possuindo a Betseba e tendo nela um filho, ele teria que tirar Urias de entre si e a mulher. E o que fez ele? Ele mandou Urias para a batalha, se pôr na frente do pilotão. E na batalha então ele morreria. E morrendo, ele sairia de entre os dois. Urias aqui para mim representa a carne que tem que morrer, que está entre nós e Deus. O irmão Branham disse assim, eu falo baseado na mensagem, que se esse primeiro esposo não morrer, você não se casará com Cristo. Porque Cristo não casa com a mulher que tem marido vivo. Porque ele próprio disse que ele será adúltero. A mulher revelada, por sua vez, não casa com um homem que tem mulher viva. Se ela é revelada. Se ela conhece Romanos 7, Mateus 19, 1 Coríntios 7, ela sabe que ela vai viver em adultério também. Então o irmão Branham disse que esse primeiro esposo tem que morrer. Essa bagagem denominacional tem que morrer. Esse domínio mundano tem que morrer. Você tem que ficar livre para ter o outro marido, que é Cristo. Então Urias teve que morrer, exatamente na batalha. Tinha que perder esses sentimentos para consigo. Os sentimentos para consigo. Auto-misericórdia. Tem que sair de entre si, entre você e o seu espírito. O irmão Branham chegou a dizer para a sua esposa: saia do meu caminho. Ele não estava com isso dizendo para ela: escuta, arruma sua mala, vamos para o cartório, vamos nos divorciar, cai fora de mim. Sai do meu caminho. Vai embora, suma. Não. Ele nunca faria isto. Ele estava dizendo: saia do meu caminho, quando ela se pôs queria se colocar entre ele e Deus. Saia do meu caminho para com Deus. Quando eu estico a minha mão, levanto o meu braço, eu não posso pegar em você primeiro, eu tenho que tocar em Deus primeiro. Só assim eu poderei cumprir o meu ministério. Porque esse não é um ministério comum. Ele não é um ministério qualquer. Ele não é um ministério que depende de apoio social, moral, social, religioso. Ele é um ministério levantado direto por Deus. E eu devo unicamente, exclusivamente, satisfação a este Deus. Saia do meu caminho. Foi assim que Jesus disse a Pedro, assim que acabou de dizer: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e lhe dou a chave do reino dos céus, e tudo mais. Ele acabou dizendo: para trás de mim, Satanás,
Isso quer dizer, sai do meu caminho. Agora, porque você teve uma revelação, você já quer atravessar o meu caminho entre mim e a cruz. Você não quer que eu morra. Aqueles que nos amam por afeto, por parentesco, não quer que nós soframos por Jesus Cristo. Não querem que nós sejamos sacrificados, criticados nas escolas, criticadas, zombadas, impedidas de estudar, frustradas em seus direitos sociais. Não querem que elas morram nas arenas. Aqui na mensagem, estou terminando, estranho, o profeta diz: como eu vejo pessoas doentes, se eu não posso ter sentimento por aquelas pessoas enfermas, eu não posso lhes fazer nenhum bem. Eu tenho que ter sentimento por elas. Agora a igreja está discernindo entre o sentimento, filhos que têm de discernir os sentimentos naturais pelo seu pai, pela sua mãe, vice-versa, pais discernir o sentimento que tem que ter pelos seus filhos, sem deixarem que eles entrem entre si e Deus. A diferença está só nisto e em tudo isto. Eu tenho que ter sentimento por elas. Eu tenho que ter sentimento pelas pessoas. Mas esse sentimento deve me aproximar mais de Deus, me levar mais a buscar a Deus, me aproximar mais de Deus. Ele disse: irmãos, eu tenho que me separar de vocês, porque eu preciso escutar a sua voz. E da mesma maneira com você, da mesma maneira, eu tenho que ter sentimento por você, e eu não posso ser seu irmão. Se você não pode ter um sentimento cristão por uma irmã, simplesmente por causa de um desafeto que ela fez para você. Se você não pode ter sentimento de irmão para um irmão, porque ele não cai na sua simpatia. Veja como estão as coisas todas atravessadas. Está vendo? Eu tenho que ter sentimento por você. E faço isto. Deus sabe que isso é verdade. Mas esse sentimento nunca pode colocar as pessoas entre mim e Deus. Porque eu só posso ajudá-las se eu estiver com Deus entre mim e elas. É tão fácil. Pelo menos para entender é fácil. As mães entenderem, compreenderem, é fácil. Agora então, assim de uma maneira toda natural, você tem o sentimento de renovar seu voto matrimonial? Há um irmão que quer fazê-lo pelas bodas de prata com sua família. Eu convidaria ele que viesse aqui na frente e chamasse sua família. E sua família vendo aqui, ele pode vir. Ela vem, né? E aí, aproveitando, se há outro irmão com a sua família,
que quer fazê-lo, então é uma oportunidade que você tem com sua família. Quem sabe vocês já conversaram isso em casa? Quem sabe você estava esperando uma oportunidade como essa? E agora, vindo aqui à frente, vocês terão um agradecimento, ou agradecimentos uns pelos outros, muito mais a Deus, e combinem entre si, deixarem mais do que nunca Deus entre vocês, Deus em primeiro lugar, Deus, seu reino e sua justiça, e as outras coisas em segundo lugar. Primeiro Deus, depois ela. Primeiro Deus, depois ele. Terceiro você. O irmão pediu essa oportunidade? Cadê o irmão? Isso. Vocês que gostariam de fazer a mesma coisa, tudo bem. É dado assim de surpresa, de uma hora para outra, né? É isso, irmão? Se pudesse tocar um hino ali no órgão. Essa é a família do irmão Haroldo. Irmão Haroldo, Elmir, Patrícia, 25 anos de casado. Agora, há alguma outra família que gostaria de vir aqui? O marido vem, começa pelo marido, né? O marido vem, então a família acompanha. O órgão vai tocando. Se você viu o seu marido aqui, não é? Então tudo bem. Não deixa o marido ver a mulher, não. A mulher vê o marido, não é? Primeiro. De um irmão que fazia isso todos os anos com sua esposa. Ele fala disso. Fazia uma renovação do seu voto, ela com ele, condicionando as suas vidas no altar, pondo Deus na frente. Então ele disse com isso que aqueles que gostariam de fazê-lo devem ter a oportunidade. Isso não quer dizer também somente quando nós damos oportunidade. Você pode vir antes do culto com sua família ao altar, depois do culto, falar entre si, um com o outro, aquilo que temos muito acanhamento, falar de uma maneira espiritual, amigável. Às vezes a gente não faz
por causa das falhas, por causa da natureza que a gente tem. E a gente não quer ser hipócrita, quer ser sincero. Mas a insinceridade estaria em você fazer uma coisa que você não deseja, não quer aquilo, não aspira, não luta por aquilo. Aí que é insinceridade. Mas você fazer uma coisa que você luta, deseja por aquilo, não é falta de sinceridade. Se há algum pai ainda, algum irmão que quer aproveitar a oportunidade, tudo bem. A igreja vai ficar em espírito de oração. E aí então, irmão, você fala alguma coisa com ela e ela pode falar alguma coisa com ele, quer dizer, com você. A igreja tem os seus olhos fechados, em espírito de oração. É uma hora muito solene, de muito respeitosa, né? Então você fale aí agora, irmão. Fale com sua esposa, fale com ela, fale com ele. Fale alguma coisa desse momento, da vida que vocês têm, do propósito que há nos seus corações. Uns com 7 anos, outros com 20 anos, outros 25. Hoje está completando 7 anos. Muito bem. É um 7 de casado, né? Muito bem. Acho que os irmãos aqui não entenderam. Conversa entre si, pode conversar entre si. Fala o que há no coração, um com o outro. A família, diante do altar de Deus, a igreja está orando em espírito, com os olhos fechados. Não é, mocinhas? Isso. Acho que você sabe o que significa fechar os olhos, entrar em oração, em espírito. Senhor Deus, nesse instante, há famílias aqui. Eu creio que todas as famílias estão sendo honradas nesse instante, com esse ato, com essa solenidade tão importante. Nós não estamos abençoando a ninguém. Nós não temos tal privilégio de abençoar as pessoas. Mas nós temos o privilégio de proporcionarmos momentos para que as pessoas sejam abençoadas por Ti. Proporcionarmos a atmosfera própria para isso. E lá o quarto de dormir pode ter essa atmosfera. A copa, o lugar da refeição, a mesa simples e humilde, a cozinha, o barraco simples, pode ter essa atmosfera renovadora, que cria, que constrói, que unifica, que traz saúde, que traz harmonia, que traz compreensão, que forma um forte, uma torre, um esconderijo do Altíssimo. O seu lar é o esconderijo do Altíssimo. É onde você também se esconde dos dardos inflamados do maligno. Por isso eles não devem ser violados.